De acordo com o artigo 133 do Código Penal, o abandono de incapaz é crime da cadeia, hein? E isso é muito sério. E para falar sobre isso, que é um assunto que é recorrente na mídia, não só local, mas nacional, nós convidamos a doutora Márcia Aleixo, que é uma advogada criminalista e professora mestre. Ela sabe tudo sobre isso. Bom dia. Bom dia, Cidinha. Márcia, você estava me falando antes que não está previsto só no Código Penal. Sim, o abandono de incapaz, na realidade, ele vai proteger não só aquela criança, aquela pessoa incapaz momentaneamente, mas como uma incapacidade permanente. Então, ela pode estar prevista não só no Código Penal, como também no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso. Existem várias situações. Quando a gente pensa em abandono, recentemente nós vimos na mídia um casal que abandonou uma criança de 9 anos na estrada. Sim. Você pode abandonar no local, você pode abandonar dentro de casa. Sim. Eu vejo muito notícias de mulheres que deixam dentro do carro para ir numa boate, para ir no barzinho. Tudo isso é configurado em tese abandono. Precisa ver no caso concreto. Você tem que avaliar objetivamente como é que funciona isso. Esse abandono que aconteceu recentemente, parece-me que foi abandonada uma criança de 9 anos. Aí a gente tem que perguntar, qual era a intenção desta mãe? Era realmente abandonar, expor em perigo essa criança, a sua saúde, a sua integridade física ou não? Foi um caso de extrema necessidade. Isso, então, o magistrado vai ter que avaliar na prática qual era a sua intenção, qual que era o dolo. O dolo era de expor em perigo? Se era realmente de expor em perigo para que essa criança tivesse a sua integridade física, né, prejudicada, então vai se configurar o crime de abandono previsto no Código 133, no artigo 133 do Código Penal. Mas eu quero te dizer, Cidinha, que o abandono ele não é só material, você deixar a criança exposta a perigo. Nós temos também aquele abandono intelectual, daquele pai que não leva a criança para estudar, que é obrigatório o ensino fundamental, então ele furta isso, né? Ele tira isso da criança. Nós temos o abandono moral, que é aquele abandono que o pai, ele simplesmente não dá atenção para aquele filho, não dá carinho, né? Não dá amor. E o abandono material propriamente dito, que é aquele que você priva de alimentos, que você priva da saúde, da habitação, né? Então a gente tem diferença. Então assim, para configurar o abandono do 133, você tem que colocar em risco a saúde, né, da pessoa, a integridade física. E isso dá pena, lógico, vai de 6 meses a 3 anos. Tá, dependendo do caso. Dependendo do caso de uma forma geral. E se resultar, por exemplo, de uma lesão corporal agressões, grave, é isso que eu ia te perguntar, exatamente. Porque se tiver agressão, aumenta a pena. Exatamente, vai de 1 a 5 anos uma lesão corporal grave. E digamos que esse abandono provocou a morte desse incapaz. Né? Então vai ali numa pena de 4 até 12 anos. E ela vai gradativamente aumentando. Agora, se é um ascendente, um descendente, o cônjuge, o irmão, é maior, vai aumentar 1/3 essa pena. Né? Nossa, e não só isso também, olha só, você contrata, por exemplo, uma agência de viagem, tem aquele seu guia turístico e vai levar você, por exemplo, para fazer um rapel lá em Bonito. Então, de repente, essa pessoa te abandona sozinha, você é incapaz de fazer esse rapel sozinho. Não sabia disso. Configura também abandono de incapaz, que é aquele incapaz momentaneamente. Né? E não aquela incapacidade só cognitiva que as pessoas pensam, incapaz o cognitivo ou aquele incapaz o menor. Né? Aquele menor de idade. Eu acho que muita gente não estava sabendo disso não, e isso deve acontecer bastante. Trilhas, rapel, mergulho, qualquer coisa que realmente alguém que você contratou te abandonar no meio, cabe uma ação. Configura o abandono de incapaz, porque, como eu estou dizendo, a incapacidade não é só psicológica, não é só na minoridade. Para você ter ideia, quando eu digo sob autoridade, porque lá diz o artigo 133, cuidado, né, vigilância e autoridade, né, e guarda, que guarda é pior ainda. Então, quando está sob vigilância, por exemplo, ou autoridade, vamos dar um exemplo bem claro assim, aqueles meninos que vão para o quartel, eles estão sob autoridade. Se porventura
Se porventura vai fazer um treinamento na mata, que eles costumam fazer, e por um acaso deixam essa pessoa abandonada, realmente responde também. Responde. Gente, olha aí. Porque é incapaz momentaneamente de se autodefender, de encontrar o caminho. Doutora Márcia, eu fiquei sabendo de um monte de coisa aqui. Eu acho que muita gente que está assistindo também aprendeu e vai começar a pensar e denuncie, né? Denuncie, com certeza. E os pais, Cidinha, só para complementar, quando eles abandonam os filhos, eles podem até perder a guarda desses filhos. Isso eu vi bastante. Então. Bom, gente, é super interessante, denuncie. Agora a gente vai para o intervalo, mas não sai daí não. Eu já volto e depois vocês vão assistir uma matéria super interessante sobre museus. Gostou dessa matéria? Perdeu alguma parte do programa, quer assistir de novo? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net.